Bom, pessoal, na aula anterior, né, a gente falou um pouco sobre a conceituação, tá? Hoje nessa aula eu quero explicar um pouco mais, de forma um pouco mais detalhada, tá? A parte de fundamentação, tá? Bom, aqui, né, na fundamentação, quando você define o como aquilo, né? Quais são as ações ou conjunto de ações que fazem sentido para que os seus objetivos sejam alcançados, tá? O que acontece, tá? Quando se trata desse conjunto de ações que faz sentido. Quando você define essas ações, você precisa saber o seguinte, se eu fizer isso, o que vai acontecer aqui? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de marketing, tá? Eu estou com o meu planejamento é conseguir faturar a cada R$1 que eu colocar em anúncios, voltar R$4 em venda. Tô dando um exemplo. Só que hoje não volta, coloco 1, volta 2, tá? Então, beleza. Quais são as ações que fazem sentido para que aquele meu objetivo, né, ele seja cumprido, ele funcione, ele alcance o que eu quero, tá? E quais são as ações? Por exemplo, a minha página de venda está convertendo menos do que deveria. O meu anúncio, o clique está custando muito caro. Essas ações, né, que você vai executar, ela tem que endereçar, tem que mostrar um objetivo estratégico. Um objetivo que faça sentido em cima daquilo que você projetou, tá? Por quê? Com isso você consegue pensar nas ações que você deve executar. Você fala, eu tenho um motivo para executar aquela ação, tá? E aí, o que acontece? Quando você identifica, você consegue saber quais são as competências necessárias para que aquilo aconteça e, né? Por exemplo, eu preciso de uma pessoa que saiba X, Y e Z. São as competências que ela precisa ter, né? E as habilidades. Então, dentro dessas competências, quais habilidades? Eu preciso de um programador. Tá, mas um programador é muito genérico, é uma competência. Tá, eu preciso que ele tenha habilidade de WordPress, Elementor, eu preciso que ele saiba um pouquinho de JavaScript, de HTML, eu estou dando só uns exemplos bestas. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você define a competência, você vai para a habilidade, porque é a habilidade da pessoa, né, e as competências dela que vão fazer executar aquela ação. E aqui na parte das cadeiras, né, quando você vai olhar isso aí, por quê? Quando você define as competências que a pessoa precisa ter e as habilidades, você começa a colocar nas cadeiras. A cadeira, por exemplo, a cadeira de um gerente de um head de digital. O que ele faz? Uma cadeira de um coordenador de marketing digital. Então, quais são as competências que esse cara precisa ter? O head de marketing precisa entender do processo como um todo, né? Quais são as habilidades que ele precisa ter? Ele precisa ter uma habilidade de motivar a equipe, disso, daquilo, né? O que ele precisa entregar, né? O que ele entrega? Ele entrega objetivo, ele entrega resultado, ele entrega isso, ele entrega aquilo. Quais são os resultados que você espera dele? Financeiros e outros, né? E quais são as responsabilidades, tá? Quando você faz todo esse processo, né? E você fundamenta as coisas, você tem o direcionamento das competências e fundamenta aquilo que precisa ser feito, ser executado, ser construído, e por quem vai fazer isso e com qual competência, qual habilidade você vai fazer isso, tá? Então, quando você for contratar, ou quando você for pegar uma pessoa, você tem que pensar o seguinte, ela tem as habilidades, ela tem as competências que eu preciso para fazer aquele processo? Não tenho, não contrata. Não tenho, não vou chegar no objetivo que eu quero. Então, esses pontos que você precisa analisar, tá ok? Então é isso. Um grande abraço.